Oi, turma, hoje vamos falar sobre a novela Hermanas, Um Namoro Compartido, a nova novela da Televisa que estreia hoje, dia 2 de fevereiro, às 8h30 da noite, no canal Las Estrellas. Isso mesmo, a novela trata-se de um remake turco chamado Mãe de Criação, Mãe Acolhedora. As traduções são inúmeras, mas a mais certa aqui é Mãe Acolhedora, Mãe de Criação. É uma trama, é mais um remake turco que a Televisa está produzindo. E quem está à frente, quem está assinando a produção é a produtora Silvia Cano, conhecida pelas novelas que está ao ar no SBT agora. Uma delas que inclusive é Presente de Amor. É a mesma produtora desse melodrama que está ao ar no SBT. Então, essa nova novela estreia hoje na Televisa e você vai ficar sabendo de todos os detalhes agora sobre essa trama, que tem um elenco bem gostosinho, nomes que estavam afastados das novelas faz um tempinho aí, então tá muito legal, muito bacana. Vem comigo conhecer a história das irmãs, né, que dividimos um segredo. Já começando a falar aqui para vocês, a novela gira em torno de uma trama que são de duas irmãs, né? Uma delas tem uma filha, mas devido às circunstâncias, por causa do avô da menina, conflitos familiares fazem com que essa irmã deixe a sua filha com a outra irmã, para uma outra irmã criar, como se fosse dela. E aí a menina é criada pela tia, né? Durante todos esses anos, e esse grande segredo começa a ser, né, a ganhar destaque na trama com o passar dos capítulos, e é a partir daí que a trama começa a se movimentar. É mais ou menos isso, a trama central da novela é essa, é uma irmã cuja ela não tem condições de ficar com a filha, não é condição financeira, mas é condição psicológica mesmo, devido ao conflito que ela tem com o pai, que é um cara muito controlador, muito tóxico, muito machista, muito mandão, muito dono da razão, dono do mundo, aquele típico cara, né, realmente horrível. E ela se vê acuada nessa situação e decide deixar a filha com a irmã, e a irmã cria como se fosse dela. E aí vários conflitos acontecem daqui para lá, a menina crescendo, né? As coisas vão acontecendo muito rápido e a verdade arriscada vir à tona a qualquer momento, em qualquer um dos capítulos. Mas falando um pouco mais, né, aprofundando um pouco mais, nós temos a Rebeca e a Mônica, que são irmãs inseparáveis, são muito unidas desde a infância e fortalecidas por um ambiente familiar marcado por culpa, perda, sacrifícios. Rebeca é a mãe biológica de Aura, mas ela decide dar a menina, né, renunciar à maternidade, entregando para a irmã Mônica criar. E é um ato doloroso, né, como eu já falei aqui. A partir daí começa esse conflito emocional profundo, quando o amor e sentimentos reais vêm à tona, né? A Aura tem muita ligação com a Rebeca, né? Que para ela a Rebeca é tia dela, não é mãe. A mãe é a Mônica. Mas você vê, o sangue chama, né? A maternidade chama. Então a Aura, nesse momento, ela tem essa necessidade de se conectar muito mais com Rebeca. Apesar de Mônica, embora não seja mãe, seja tia, é muito presente e a menina também gosta bastante. Mas é aquela coisa, a história, o sangue puxa, o sangue chama. Então é nesse exato momento que a Aura começa a se aproximar, crescendo, né? Vai se aproximando muito mais da tia. E as coisas vão ficando mais complicadas para elas, porque o segredo fica arriscado de ser descoberto, né? Mas falando do elenco da novela, né? Mas antes de falar do elenco, desculpa, vamos falar sobre trilha sonora. Trilha sonora da novela fica a cargo de Carlos Rivera, que é um queridinho aí, ele sempre está nas trilhas sonoras das novelas, inclusive nessa não é diferente. A abertura da novela é com a música Almas, interpretada por ele, Carlos Rivera, que é um queridinho. Então a trilha sonora faz parte desse cantor aí. Mas voltando à novela, o elenco da trama, a gente tem um elenco muito recheado, né? Começando com Dana Garcia, que faz papel da Rebeca, mãe biológica de Aura, que é uma mulher batalhadora, uma mulher esforçada, que pensa muito, né, nessa filha que ela deixou com a irmã, vive angustiada, amargurada e tentando ver como vai fazer para dizer a verdade para a menina. É uma mulher muito corajosa, muito autêntica, muito real. É uma personagem, é uma mocinha bem pé no chão.
Não é aquela mocinha ludibriada, comandada por ninguém, certo? É um tipo de mocinha que vale a pena a gente que gosta de assistir novela assistir e torcer por ela, porque não é boba, né? Isso é muito importante para mim, um ponto positivo, né? Já temos também a Mônica, que o personagem Mônica é da Adriana Louvier, que estava afastada das novelas há um tempo já, a Adriana, que é uma baita atriz, eu gosto bastante dela, que também é responsável. Olha, as irmãs, elas não têm atrito entre elas, não tem a irmã invejosa, não tem inveja entre elas, não tem conflitos. Elas são muito unidas, então ambas são muito sensíveis, profundamente amorosas, acolhedoras. Elas têm as suas lutas internas, cada uma individualmente, mas são irmãs muito unidas, tanto que ela deixou a filha com a outra, né, pessoal? Então a gente não tem nem o que duvidar aqui. Aura, né? A personagem Aura é da Michelle Pellicer, que é uma menina inteligente, que acredita que Mônica é sua mãe. Ela tem uma autenticidade também, puxou da mãe, né? Da tia também. É uma garota muito batalhadora, muito esforçada, muito autêntica, como já falei aqui, e vai descobrir a verdade porque ela não é de ficar parada. Ela vai ver alguns movimentos da trama, algumas coisas estranhas e vai começar a fuçar, esmuciar até conseguir chegar à verdade. Ela vai fazer isso porque ela é muito decidida, é um personagem também muito decidido. Então não vai ficar parado durante a trama, você vai ver muita movimentação dela. Temos também o Oswaldo Benavides, né, que todo mundo conhece ele é o queridíssimo Nandinho de Maria de Bairro, né? Quem não conhece não sabe que é novela mexicana, mas acho que todos aqui conhecem. E ele faz o papel do Alonso, que é um cara responsável, batalhador, protetor, e ele faz par romântico com Mônica. Então ele tem o par romântico com Mônica e cria a menina, né? Cria a sobrinha, né? Vamos dizer assim, porque é tio, né? É casado com a tia, tio. Cria a sobrinha com Mônica, divide as dores, né? É um cara muito cúmplice, muito companheiro, muito leal a ela, né? Até então, não sei se no decorrer da trama isso vai mudar, mas até o momento, todas as informações que nós reunimos aqui é que o personagem dele tem esse perfil, né? Se vai mudar depois, não sei. Temos também o Juan Martín com o personagem Camilo, que ele faz o par romântico com Rebeca, né? Que é a mãe biológica da Aura. E ele a apoia, ele já é mais impulsivo, né? Muito mais apaixonado. Ele é apaixonado, mas também é muito impulsivo, ele não pensa, ele vai agindo, vai fazendo. O Alonso já é um perfil mais reservado, né? Mais analítico. Já o Camilo não, é mais explosivo, é mais impulsivo. Ele vai comprar uma briga com você mesmo, ele não vai medir esforço para resolver isso, ele vai escancarar tudo agora, ele não vai pensar, ele pensa depois do que faz. É um personagem explosivo, mas não deixa de ser um personagem bom, um personagem que acolhe a mulher, a esposa, que está ali presente, que está batalhando junto com ela, dividindo as suas dores. Esse é o perfil do personagem do Juan Martín. Temos agora o antagonista da história, que esse aí já é famoso por ser o antagonismo mesmo nas novelas. Trata-se de Guilherme Cantum, que faz o avô da Aura, e o nome dele na trama, né, é um cara assim extremamente controlador, tóxico. É o cara que acha que manda em tudo e em todos, o mundo gira em torno dele. E as regras do jogo quem dá é ele, e tem que ser do jeito dele, porque se não for, o bicho vai pegar. Mas é o mesmo perfil de personagem que ele teve em Um Amor Invencível e em tantas outras novelas mexicanas. Eu acho assim, já abrindo um parêntese aqui, né? Já que eu tô falando dos personagens, mas já vou abrir um parêntese para ele, um alerta, na verdade, que eu acho assim, de uma falta de criatividade muito grande da Televisa, da produtora, de quem tá à frente do elenco, né? Do casting, da seleção, do elenco e tudo. Trazer o Guilherme num papel caricato, porque o Guilherme ele já fez esse tipo de personagem várias vezes. Eles não mudam nem a caracterização do ator. A caracterização é a mesma dos personagens anteriores. Perfil igual, caracterização igual, ele não muda nada. Parece até que é uma continuação de outros personagens tão carrascos quanto esse.
Então, eu acho de uma medida assim, de uma falta de criatividade, de uma preguiça de trazer um outro nome, de trazer um outro ator para fazer um papel desse. Fica muito batido, mais do mesmo. Então, é uma crítica que eu tô fazendo já aqui nesse primeiro ponto. Achei muito ruim a escalação dele. Não por ele, é porque eu acho que ele precisa se reinventar, fazer outros papéis, porque fica uma coisa muito repetitiva, não tem muito o que explorar do ator, porque a história, o personagem dele vai fazer isso e ele já fez isso em várias outras histórias, então não tem muito o que explorar do Guilherme. Eu acho que Guilherme, ele precisa se reinventar, ele precisa sair dessa bolha, ele precisa procurar personagens desafiadores, diferentes do que ele já fez ao longo de sua extensa carreira, né? Que é cheia de hits, ele faz muito sucesso nas novelas. Os personagens dele são personagens muito importantes na trama, geralmente são antagonistas, né? Então movimentam a novela toda, tem aquele enredo, aquele ódio, aquele hate em cima dele, mas, como já falei aqui, mais do mesmo. É o mesmo personagem, só que em histórias diferentes, infelizmente, né? Mas temos uma escalação especial, trata-se do ícone maravilhoso de Ana Bracho, que vai fazer um papel que é cheio de mistérios. Na verdade, ela é a matriarca dessa família, né? Ela esconde o segredo da doação da Rebeca para a Mônica, né? Rebeca deu a filha para a Mônica criar, mas a Diana participou desse plano, articulou tudo isso aí junto com elas. Então ela divide esse segredo com elas duas. Mas por alguma razão, a personagem dela traz segredos, traz mistérios e tem sim uma pitada de vilanismo nela. Por isso que eu deixei ela junto com o Guilherme para falar junto, né? Um personagem seguido do outro, porque ela tem um pezinho no vilanismo. Ela traz uma questão de vilania nela, por algum mistério, por algum segredo, que a gente só vai saber assistindo a novela. Eu não quis fazer spoiler aqui, apesar de já ter spoiler aqui na internet, mas eu precisei me manter firme, sem spoiler, e tô trazendo para vocês aqui somente algo meio sombrio, né? Ela tem uma influência para com as meninas, né? Ela tem uma influência onde ela consegue persuadir, ela consegue controlar a situação, ela consegue fazer com que as coisas fiquem da forma que ela quer que fique. Então, isso é interessante, porque trata-se de uma personagem de idade, né? Uma personagem que já não tem o pique das meninas mais novas, né? Mas ela consegue controlá-las. Então, assim, ela sabe alguma coisa, né? E parece que a Aura, né? O pai da Aura é um mistério. Eu, sem querer dar spoiler, até não sei, não pesquisei isso, mas já tô falando assim, uma opinião minha. Eu acho que a Aura foi fruto de não posso falar aqui porque o YouTube corta, né? Então, foi alguma violência que a Rebeca sofreu. Não sei se do pai, que é o avô Carrasco, o Guilherme, personagem do Guilherme, ou se de uma outra pessoa. Mas há esse mistério, eu sinto isso, que tem a ver com uma violência. E por isso ela tirou a menina de perto dele, do avô, né? E pra irmã criar, sabe? E a personagem da Dana Garcia, que é uma mulher forte, né? Tem uma presença muito dramática na trama. Ela sabe de todo esse jogo aí, inclusive foi ela que articulou. Então por isso que eu acredito que ela tem envolvimento. O passado dela não foi resolvido e a estrutura familiar que sustentou ou distorcer decisões cruciais na história, né? A personagem dela tem ligação familiar direta com Rebeca e Mônica. Ela atua como uma figura materna, matriarca, né, da família, tem uma tia-avó, uma madrinha, e está profundamente conectada à decisão que levou Rebeca a entregar a filha para a irmã. Exatamente. Ela tem esse potencial, ela tem esse papel, né? Sua presença está ligada a relações futuras e às culpas antigas que vêm à tona mais adiante, né? Ela sabe mais do que diz e diz menos do que deveria. É uma personagem que não é uma vilã clássica, né? Mas ela também não é inocente. Ela também não é boba. E ela teve essa influência aí na doação da filha, na separação da filha da mãe. Então, a novela é isso, né? É uma trama que promete muitas emoções. Já falei que é um remake de uma novela turca, então esperem dramatização pesada, né? Mexicano já é dramático, com o turco junta tudo, dá drama pesado. Pega seu lencinho, coloca na mesa, que você vai chorar horrores com as revelações.
com as reviravoltas dessa novela que estreia hoje no México, 8h30 da noite. Hermanas, um amor compartido, né? Irmãs, um amor compartilhado, em tradução livre para você, maravilhoso que está vendo esse vídeo. Um beijão, fiquem todos com Deus, assistam a novela e até qualquer hora, pessoal.